Oi, 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 quinto ano, tudo bem com vocês? Olha aqui, Tia Paty, com mais uma aula de português e hoje nós vamos fazer uma revisão geral sobre conjunções, tá bom? Nós estamos vendo 4 conjunções ao longo do nosso bimestre. Hoje nós vamos ver o 4º tipo de conjunção que a gente está analisando, tá bom? E deixando bem claro para vocês, essas conjunções nós vamos poder observá-las melhor também na atividade especial que está sendo preparada para a gente para amanhã, tá bom? Então estude bem direitinho, porque a gente vai ter essas 4 conjunções explícitas ali na nossa atividade avaliativa, tá bom? Bom, lembrando, o que é uma conjunção, tia? Bom, para a gente se lembrar do que é uma conjunção, eu vou precisar que você me acompanhe num raciocínio. Lembra da aula de ciências que a gente teve? A última aula de ciência nós falamos sobre sistema locomotor, não foi? Falamos sobre ossos e músculos, não é isso? Isso. E a gente também comentou com vocês que os ossos sozinhos, eles não se movimentam. Eles servem para 2 coisas principais, né? Para dar sustentação ao corpo do ser humano e para proteger os órgãos vitais do corpo humano. Mas ele sozinho não se movimenta. Para que a gente tenha movimentação, a gente precisa de uma junção. Olha aí, conjunção, junção, hein? A gente precisa de uma junção de várias situações, como por exemplo, tendões, ligamentos, para que os músculos possam ser acionados e assim aconteça a movimentação dos ossos. Então, nós comentamos que a conjunção ela é muito semelhante a esses ligamentos, né, que favorecem as articulações, que favorecem o movimento do ser humano. Então, a conjunção ela é como um conector, né? É uma coisa que vai conectar, vamos colocar assim, né? É algo que vai conectar orações para que a gente possa ter sentido completo na interpretação dessa oração. Por exemplo, como ela é uma palavra que liga orações, a conjunção ela não vai ter variação, ela é uma palavra invariável. Ela não tem feminino ou masculino e não tem plural ou singular. Então ela não tem variação. Então a conjunção ela pode ser coordenativa. O que é uma conjunção coordenativa? Ela vai ligar orações coordenadas, orações que não dependem uma das outras para terem sentido completo. Então eu posso compreender essas 2 orações separadamente, sem precisar de nenhum conectivo. Porém, quando eu coloco esse conectivo, que é a conjunção, ela vai ter um sentido melhor, ela vai ter um sentido muito mais completo do que o que eu já tinha antes. E as conjunções coordenativas são classificadas conforme a ideia que elas transmitem. Pode ser a conjunção de adição, que é a que nós estamos estudando nesse bimestre. Pode ser a conjunção de oposição, que é a adversativa, que nós também estamos estudando. Pode ser a alternativa, a conclusiva e a explicativa, que nós não estamos vendo por enquanto. Nós estamos observando das coordenativas, as aditivas e as adversativas, ou seja, conjunção de adição e de oposição. As conjunções subordinativas, elas ligam orações que são subordinadas, ou seja, uma oração é subordinada à outra, uma oração depende da outra para apresentar um sentido completo. Ou então, assim, sempre uma oração pode ser interpretada sozinha, mas a outra vai ficar totalmente desconexa e a gente vai precisar de um complemento para facilitar o sentido e a interpretação dessa frase. Então, as orações subordinativas, elas são causais, concessivas, condicionais, que nós estamos estudando, que expressa a condição, que a gente vai ver hoje, comparativas, finais, proporcionais, temporais, que expressam a ideia de tempo, que nós vimos na nossa última aula, comparativas e consecutivas. Dessas aqui, nós estamos estudando 2 também, as de condição e as de tempo, as condicionais e as temporais. Falando de conjunção de adição, vamos lembrar o que a gente já aprendeu sobre elas? Conjunções aditivas, elas vão expressar o acréscimo de uma ideia na primeira oração. Iniciou na primeira oração, mas ela vai ser expressa com o sentido completo na segunda oração. A gente tem as conjunções e, nem, não só, mas também, não só, como também. Lembrando que conjunção são expressas com uma única palavra, como e, nem.
E as locuções conjuntivas expressa por duas ou mais palavras. Não só, mas também, como, não só como também. Então, tudo isso aqui são as conjunções. Temos um exemplo para vocês. Ana não fala, nem ouve. Tá vendo que a palavra nem é uma conjunção de adição. Ela dá a ideia de acréscimo de ideias. Ó, Ana não fala, ouve. Ó, como ficou estranho? Então, Ana não fala, nem ouve. Então, foi acrescentado mais uma situação para que a ideia fosse compreendida com sucesso. Conjunção de oposição, que vai expressar essa ideia de opostos, né? É uma conjunção adversativa. Então, as palavras mas, porém, contudo, entretanto, no entanto, todavia, todas essas palavras expressam ideia de oposição. Exemplo, não fomos campeões, mas exibimos o melhor futebol. Tá vendo como as ideias se opõem? Ó, não fomos campeões, mas a gente exibiu o melhor futebol. Como é que a gente exibiu o melhor futebol e a gente não foi campeão? Tá vendo? Então dá uma ideia de oposição ou de compensação, né? Conjunção de tempo, que está bem fresca na nossa memória, que a gente viu na última aula. Indica circunstâncias de tempo, o momento em que algo ocorreu. Quando, antes que, depois que, até que, logo que, assim que, todas as vezes que, cada vez que e tantas outras, a gente tem como ideias de tempo. Olha só a frase, implicou comigo, me viu. Não fica estranho? Então, essas conjunções que são subordinativas dependem umas das outras para serem conectadas inteiramente no seu sentido. Então, olha só, implicou comigo assim que me viu. Qual foi o momento que ele implicou comigo? No momento que ele me viu. Então, assim que me viu, implicou comigo. Então, conjunção de tempo. E hoje nós vamos ver conjunção de condição. Ela vai expressar uma condição. Geralmente, quando você vai expressar uma condição com alguém, você fala assim, ó, caso contrário, não vou não. É uma condição. Eu só vou se não houver um caso contrário. Ou, por exemplo, se você não cumprir esse acordo, tá vendo? É uma condição. O se, ele sempre vai expressar a ideia de condição. Caso vai expressar a ideia de condição. Então, as conjunções condicionais, elas vão estar presentes nas orações subordinativas, orações que dependem uma das outras para se compreenderem melhor, para ter sentido completo. Exemplo, seria mais poeta se fosse menos político. Então, aqui, esse se, ele expressa uma condição. Se ele fosse menos político, seria mais poeta. Tá vendo? Há uma condição. Então, se, caso, contanto que, salvo se, desde que, a menos que, a não ser que, todas essas são conjunções de condição. Exemplo, a não ser que não chova, iremos ao passeio no parque aquático, né? Ganharei muito dinheiro, salvo se trabalhará muito. Então, por exemplo, o trabalho está ligado ao ganho do dinheiro. Desde que eu trabalhe bastante, ganharei muito dinheiro. Então, você percebe que nas condições existe uma ideia onde algo depende do outro, como algo que se conecta, como algo que liga. A condição é dessa forma. Se acontecer isso, acontecerá aquilo. Se providenciar isso, ocorrerá aquilo. Então, ela dá essa ideia, né, de condição. Agora, a gente está no nosso livro de português, né? Eu vou abrir aqui com vocês na página 60 e... Peraí, deixa eu averiguar aqui. 68, tá bom? Na página 68, nós vamos ler um outro trecho da crônica Peladas, que inclusive nós fizemos um debate em sala de aula, ficou muito bacana, né? Que história triste. Até eu fiquei frustrada com o término da crônica, menino, que coisa. Se você ainda não viu esse vídeo, eu vou colocar no card aqui para você poder acompanhar também, tá bom? Porque essa crônica aqui, muito top, eu gostei muito. A frase que está na crônica, o trecho que está na crônica diz assim: se está no Maracanã, ó, perceba o se. Tá vendo? O se já é a ideia de condição. Se está no Maracanã numa decisão de título, ela rola e, quiçá, com um ar dramático, mantendo sempre a mesma pose adulta, esteja nos pés de Gerson ou nas mãos de um gandula. Tá vendo? Se ela está no Maracanã ou não,
Tá vendo? Ó? É uma condição, certo? Então, a ideia que a gente tem aqui é justamente essa. A condição para a bola rolar com pose adulta, qual seria? Tá falando, a pose adulta significa um momento importante para a bola. A bola, ela vai ser considerada importante se ela está no Maracanã, numa decisão de título. Tá vendo? Porque se ela tá no campinho de várzea, jogando um joguinho qualquer, ela tá jogando uma pelada. Aí ela não tem destaque. Agora, se, uma condição, se ela está no Maracanã, numa decisão de título, ela rola dramática, com um ar adulto, né, uma pose adulta. Então, qual que é a condição? A condição é que a bola esteja no Maracanã. Se ela está no Maracanã, ela tem uma pose adulta, ou seja, ela tem um ar vibrante, ela é importante, ela é imponente, não é isso? E a palavra que deixa evidente essa condição, qual que é? Ó, se ela está no Maracanã. Será que é se? Será que é está? Será que é Maracanã? E aí? Qual que você acha que é? Tempo para você. Tempo. Opa, eu ouvi alguma coisa. Isso, é isso mesmo. Se é a condição. Então, aí a gente tem a conjunção de condição. Se, ok? Agora, nós vamos fazer uma substituição, tá bom? Preste atenção aqui. Você tem 3 conjunções aqui. Lembre-se que ela tem que substituir e ela tem que alterar o sentido. Aliás, substituir sem alterar o sentido. Ela não tem que alterar o sentido, não. Volta. Ela tem que substituir a palavra se sem alterar o sentido da oração. Então, por exemplo, a oração é: se está no Maracanã, numa decisão de título, ela rola com pose adulta. Não é isso? A frase sintetizada seria essa. Você vai trocar o se ou por para quê, ou por porquê, ou por caso. Qual seria a melhor substituição que não vai mudar o sentido da oração? Vamos fazer aqui os testes. Ó, para que está no Maracanã, numa decisão de título? Essa aqui não combinou muito, né? Ó, para que está... Não, essa aqui não. Para que não deu certo. Por que está no Maracanã, numa decisão de título? Também não deu, hein? Essa aqui também não funcionou. Caso está no Maracanã, numa decisão de título. Essa daqui também não encaixou bem, mas o caso parece que tem a ideia de condição. Ó. Caso ela esteja... olha aqui como é que a gente pode fazer. Caso ela esteja no Maracanã, olha só, eu fiz uma adaptação. Eu não mudei o sentido da oração, mas eu fiz uma adaptação. Porque a palavra caso, ela vai aplicar diretamente no verbo uma alteraçãozinha, não de sentido de ideias, mas de concordância verbal, tá? Porque o verbo tem que concordar com a conjunção. Nesse sentido, caso seria a palavra melhor utilizada. Porque qual é o verbo aqui? O verbo é estar. É verbo que significa, traz pra gente a ideia de estado, né? Então, a palavra estar é do verbo estar. Então, se está no Maracanã numa decisão de título, aqui eu posso colocar, caso ela esteja no Maracanã numa decisão de título, tá vendo? O sentido permanece igual, porém eu faço uma adaptação com o verbo para que haja concordância. Então, aqui, o que a gente pode fazer é simplesmente adaptar. Você vai olhar aqui a palavra caso, vai escolhê-la para fazer a alteração, para fazer a troca com o se. Porque as conjunções e locuções conjuntivas que trazem a ideia de conjunção, elas vão trazer para a gente a ideia de acordo. Vamos proporcionar um acordo, não é? Então a gente chama de condicionais, porque trazem acordos. Por exemplo, se fizer uma boa refeição, ficará melhor. Ó, vamos colocar aqui o caso, trocando a conjunção se. Ó, caso você faça uma boa refeição, ficará melhor. Ou caso faça uma boa refeição, ficará melhor. Tá vendo? Você só precisa adaptar o verbo com a palavra caso. E ela fica muito bem colocada. Aqui fizer é do verbo fazer.
Então, caso faça uma boa refeição, ficará melhor. Então, fica muito legal quando você consegue adaptar o verbo com a nossa conjunção caso. Ela funciona perfeitamente, ok? Exercício 2. Aqui você tem duas frases, tá? Você vai ter que acrescentar aqui uma conjunção ou uma locução conjuntiva que expresse essa ideia, né, que a gente está falando de condição, e você vai precisar fazer as adaptações necessárias para que o verbo se adapte, né, bem direitinho aí na oração. Então vamos lá, ó. A gente tem aqui ter pensamento positivo, tudo dar certo. Olha só, duas orações totalmente, né, desconexas, não dá para você entender uma separada da outra. Elas são subordinativas, uma é subordinada à outra, mas para que elas se encaixem, eu preciso da conjunção, tá vendo? Ó, ter pensamento positivo, tudo dar certo. Como que eu posso fazer essa frase? Que conjunções que eu posso utilizar? Você pode voltar aqui alguns minutinhos e verificar naquele quadro de palavras, nos quadros de condições, né, o quadro de conjunções de condição que eu deixei para você alguns minutos atrás. Você pode escolher alguma, mas eu vou te ajudar com essa, tá bom? Olha só como a sua frase pode ficar. Sugestão de resposta para você. Você pode utilizar desde que, você pode utilizar caso, você pode utilizar o se. Por exemplo, desde que você tenha pensamento positivo, tudo dará certo. Tá vendo? O verbo precisou ser adaptado à conjunção. Ó, o ter virou tenha e o dar virou dará, mas ele tá no mesmo sentido. Tá vendo? Desde que você tenha pensamento positivo, tudo dará certo. Ou então, caso você tenha pensamento positivo, tudo dará certo. Ou então, se você tiver pensamento positivo, tudo dará certo, ok? Então, você perceba que para a gente colocar esse conectivo aqui, essa conjunção de condição, o verbo precisa estar de acordo com ele. Tem que ser uma harmonização aí, tá bom? Aqui a gente vai utilizar o material de apoio. Gente, que da hora. Tem um material de apoio. O meu já tá preenchido. Ah, que coisa, né? Ó, material de apoio tá aqui lá no fundão do seu livro. São aqueles encartes, né, que tem a gramatura da folha um pouco mais grossinha. Ok, tá aqui, é esse quadro aqui, ó, onde a gente vai trabalhar as 4 conjunções hoje como uma aula de revisão, ok? Conjunções aditivas, adversativas, condicionais e temporais. A gente vai trabalhar tudo isso hoje, tanto em sala de aula, como também aqui na nossa modalidade online, não é isso? E aí a gente vai recortar os quadrinhos que a gente tem aqui, ó, na página 3, tá vendo, ó? Essa aqui, ó, é a página 3. A gente vai recortar esses quadrinhos e a gente vai organizar melhor nesse outro quadro aqui, tá vendo? Você pode colar, tá certo? Aqui nesse quadro. Então, você vai pegar ali a página 1 e a página 3 do material de apoio, você vai recortar a página 3 e vai colar essas conjunções no local adequado lá no encarte 1, tá bom? Então, daqui a pouquinho a gente volta, né, nas 10h30 da manhã para a gente ter essa orientação mais juntinho uns com os outros. Mas já vai cortando, deixa cortadinho para a gente fazer bem direitinho aqui. Qualquer coisa, você volta aqui alguns minutinhos atrás, vê as outras conjunções para você fazer a atividade, tá bom? Número 2, junte as duas frases usando uma conjunção conforme indicação entre parênteses e você pode consultar o quadro do material de apoio se você quiser, tá bom? Mas aqui, ó, por exemplo, eu tenho a ideia de adição, então eu tenho que usar uma conjunção aditiva. O pescador gostou de um barco. O pescador comprou o barco à prestação. E aí? Você pode colocar a conexão e. O pescador gostou de um barco e comprou a prestação, certo? Fica muito bacana, fica bem organizado. Vamos ver a próxima, letra B. Aqui a ideia de oposição, tá? O menino estava agitado, ele prestou atenção à palestra. Olha só, o menino estava agitado, porém, mas prestou atenção na palestra, tá vendo? O menino estava agitado, todavia prestou atenção à palestra. O menino estava agitado, entretanto,
prestou atenção à palestra, tá vendo? São ideias de oposição. Ele estava muito agitado, mas ele prestou atenção na palestra. Beatriz pegou o guarda-chuva. O dia estava ensolarado. Como assim? Pegou o guarda-chuva, mas estava ensolarado o dia? Ideia de oposição. Tá vendo? Beatriz pegou o guarda-chuva, mas o dia estava ensolarado. Porém, o dia estava ensolarado. Entretanto, todavia, o dia estava ensolarado. Bacana, né? Agora, condição, é o que a gente está vendo hoje. Ficar atento, não perder sua bagagem. Nossa, aqui você não entendeu nada, né? Por quê? Uma oração subordinativa. Uma oração depende da outra para você compreender. Perceba que quando a gente fez essa mesma leitura nas orações que são, como a gente coloca, que elas são entendidas, né, separadamente, né, que são as coordenativas, a gente não teve problema de configurar ali a conjunção. Agora aqui a gente vai ter que modificar o quê? O verbo. A gente tem que conjugar o verbo para que ele fique adequado com a conjunção. Ficar atento, não perder a sua bagagem. Se você não ficar atento, né, perderá sua bagagem? Não, ficou um pouco estranho, né? Fique a tempo para não perder sua bagagem? Não. Como a gente poderia colocar? Se ficar atento, não perderá sua bagagem, tá vendo? É isso mesmo. Porque o perder é conjugado para perderá. Se ficar atento, não perderá sua bagagem. Sensacional. Próxima, ideia de tempo, conjunção temporal, também subordinativa. Significa que as duas orações você não vai entender nada separadas. João parou de pular corda, ele estava cansado. Pronto, aqui a gente vai colocar o momento em que ele estava cansado. O João parou de pular corda assim que ficou cansado. Quando ficou cansado, né? Assim que, depois que ficou cansado, também pode ser. Ideia de condição aqui também na letra F. Flávia quer almoçar, ela precisa ir ao mercado. Ideia de condição. Se Flávia quiser almoçar, ela precisará ir ao mercado. Tá vendo? O verbo precisa ser conjugado para poder encaixar com a ideia de condição. Eu vou deixar você fazer as demais atividades sozinho. Nós temos ainda a página 70 e 71. Por enquanto, fizemos só a 68 e a 69, mas você vai fazer as atividades até a página 71. E às 10h30 da manhã eu volto para a gente tirar mais algumas dúvidas que possam ter ficado no ar. Mas você entendeu, né, como funciona? Bacana, tamo junto. Faça o material de apoio, daqui a pouquinho a gente tá junto aqui para resolver mais questões com vocês, tá bom? Um cheiro, bons estudos e um ótimo desempenho para você, tá bom? Tchau, tchau.